Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas. Esse vídeo é uma análise do filme do Flora Gomes, Pau de Sangue, mas também é um panorama do cinema africano que é muito menos conhecido e muito menos explorado nas faculdades de cinema. E para isso eu convidei a Júlia Goulart, que é mestre e doutoranda em literaturas africanas, e também professora substituta do setor de literaturas africanas da UFRJ. Seja bem-vinda, Júlia. Obrigada. E então eu vou começar falando um pouco sobre o filme, só para situar. Inclusive o filme está no YouTube, você pode acessar clicando no link da descrição. E aí eu passo a palavra para você, para se aprofundar mais. É um filme do final dos anos 90, 96, se eu não me engano, né? Acredito que sim. Nesse filme a gente acompanha as pessoas de uma aldeia que tem uma tradição de que cada pessoa tem uma árvore, né? Cada pessoa é também uma árvore, tem uma árvore equivalente com seu nome, e a região está sob ameaça de desmatamento, de uma queimada, e tem um feiticeiro, né, uma figura bem arquetípica, que aconselha todo o povo a sair, a migrar. E eles imediatamente aceitam e vão, e o feiticeiro fica sozinho. E, enfim, no final do filme, quando eles retornam, o feiticeiro já não está mais lá, mas pelo menos ao que tudo indica, eles vão poder recomeçar, né? Recomeçar a vida com suas tradições, na sua região. E é um filme muito espontâneo, assim, em termos de linguagem. É uma câmera muito livre, os movimentos eles não são calculados, o que é interessante, porque o Flora Gomes, um dos seus filmes mais famosos é Os Olhos Azuis de Onta, né? Que é um filme de 92 e que é situado numa região mais urbana, né? Por sinal, é um cineasta da Guiné-Bissau, né? Sim. E esse filme ele fala muito sobre a vida urbana na Guiné-Bissau. E ele tem uma linguagem muito mais clássica, digamos assim, muito mais tradicional. Os movimentos de câmera, as panorâmicas, traveling, os enquadramentos, o tripé. Já esse filme, né? O Pó de Sangue, Pau de Sangue, que se passa numa aldeia, que é totalmente diferente, ele é muito mais livre, assim. Eu senti esse certo frescor. O que você acha? O que você tem a acrescentar sobre o filme? O Flora Gomes, como você disse, é um cineasta da Guiné-Bissau. Acho que o que marca muito os filmes dele é realmente esse frescor, a alegria, um gesto de filmar que remete muito a uma beleza, alegria. E acho que o Pó de Sangue, como você falou, tem essa questão que se diferencia dos Olhos Azuis de Onta e de Nhafala. Tanto os dois filmes eles se passam em áreas urbanas e não rurais, como no Pó de Sangue, e são temáticas diferentes, são jeitos de abordar as tradições da Guiné de uma forma muito diferente. Acho que tanto em Nhafala, tanto quanto nos Olhos Azuis de Onta, a gente percebe esse conflito entre tradição e modernidade e uma presença muito explícita da modernidade. Um bom exemplo dessa presença explícita da modernidade é a própria personagem Ionta e aquele adereço que ela veste, que é uma espécie de relógio grande, né, que é algo que estaria na moda, né, no Ocidente. Então, portanto, acho que essa imagem, essa cena deixa bem claro, né, essa oposição entre modernidade e tradição. E no Pó de Sangue, essa oposição ela vai ocorrer de uma forma um pouco mais implícita, porque em nenhum momento aparece um elemento real dentro da cena que configure essa modernidade, mas a modernidade, nesse caso, ela vai aparecer na questão do desmatamento, Sim. algo que fere a ecologia.
a ecologia presente do sistema, né? Que é cortar essas árvores que representam a própria pessoa, né? O próprio indivíduo social. Então é ferir uma ecologia e ferir a própria vida dos habitantes. E acho que você ressaltou essa questão dessa sutileza do pó de sangue e me lembro da cena em que há o derramamento do leite, do líquido, de uma espécie de seiva, Sim. do jarro em que uma das personagens femininas principais está trabalhando no jarro e a água começa a escorrer. E nesse momento a água vai escorrendo lentamente, vai se derramando pelo solo e a câmera acompanha esse movimento do líquido derramado, né, desse leite derramado. E acho que é esse momento que, como você sempre retoma aqui no seu canal, que é a imagem tempo do Deleuze. Acho que a gente pode pensar essa cena muito pelo conceito de imagem-tempo, e não só pelo conceito de imagem-tempo, mas na minha leitura é algo extremamente poético. É algo extremamente poético porque faz com que a gente perceba essa efemeridade do tempo, que nós como sujeitos possamos perceber o tempo e a sua continuidade. E de certa forma o tempo parece ser suspenso com a poesia, né, que entoa daquela cena. Então acho que é isso. Eu acho que o filme ele dialoga muito com esse regime que o Deleuze atribui ao cinema moderno, né? Esse regime de imagens ótico e sonoras puras, assim, se sobrepondo àquela coisa do movimento, da dinâmica, do personagem. Cada plano dura só o suficiente, o que a gente vê mais no Olhos Azuis de Onta, que é um filme extremamente clássico do ponto de vista da forma. Sim. Esse não. E você falou da alegria, eu acho que isso é um dado muito interessante em ambos os filmes. A gente tem, principalmente na personagem da criança, que existe em ambos os filmes, mas também de maneira geral entre as próprias pessoas, apesar da precariedade de suas vidas, né, do ponto de vista exterior, né, da questão da pobreza, dos problemas sociais, dos problemas pós a independência, né, que o primeiro filme especificamente fala muito sobre isso, né. Um dos personagens ele é acomodado com o jeito que as coisas são, o outro é bastante crítico, né, e enfim, mas essa questão da alegria, o que você acha? Isso é algo específico do cineasta? Eu gosto de pensar nessa alegria do Flora Gomes como algo que eu enxergo nos personagens do Guimarães Rosa, o escritor brasileiro, nos livros do Guimarães Rosa. Essa alegria como potência, como força, como potência e como afeto no sujeito, afeto no sentido do Spinoza, como você já atribuiu aqui no canal. Acho que esses personagens do Flora Gomes têm essa característica de utilizarem do riso, do sorriso, da alegria para se superar, né? Para superar as condições que nem sempre são favoráveis. Aquele personagem dos Olhos Azuis de Onta, a criança, que é o irmão da Yonta, tem uma frase que eu acho que é sensacional no filme, que é: "Epa, meu futuro está cada vez mais incerto". Essa frase é interessante, que quando ele diz essa frase, né, sobre uma vida que não se tem certeza, sobre um futuro incerto, ele fala sorrindo, ele fala rindo. E esse riso é de certa forma já uma forma de superar essa condição, né? É potência, é força no sentido de alegria rosiano. Tem muito a ver com a filosofia do Nietzsche também, né? Que vai falar dessa alegria trágica, dessa instauração, dessa afirmação da vida e dessa superação, né? E é uma coisa que ele coloca a alegria como uma coisa leve, sabe? Enquanto a gente tem, né, o adulto que carrega os valores pesados, assim, toda a questão da moralidade, da culpa, enfim, tudo que ele critica.
a criança, ela só brinca, né? Ela não, sabe, o mundo é um fórum de alegria, de jubilação, de leveza, de riso, né? O riso também. Acho que há um diálogo muito interessante aí. E o Flora Gomes é um cineasta que, no contexto da Guiné-Bissau, foi enviado para Cuba, certo? Junto com outros, para constituir, né, para inaugurar, de certa forma, uma cinematografia nacional. O que mais você pode falar sobre isso e também sobre o cinema africano de maneira geral? Antes de passar para esse assunto, eu queria só retomar uma questão interessante, Uhum. ainda sobre o riso e a alegria, é que o filme, em A Fala, tem uma cena específica final que é simbolicamente a morte da personagem Vita. E essa morte, né, esse enterro, ele é algo extremamente feliz e festejado. Há uma festa para o enterro. E isso se relaciona com as próprias tradições de alguns países africanos sobre a morte, o que eles entendem como morte. Morte é algo que não tem esse peso triste como tem para nós ocidentais. É algo que tem uma espécie de celebração. Então, no filme, a morte simbólica da personagem Vita é extremamente festejada, né? Aquele enterro, aquela cerimônia, ela é uma cerimônia de celebração. Então, acho que essa alegria do Flora Gomes também está presente em muitas questões, como a questão da própria morte, que é celebrada, que é um renascimento para se atingir a outra fase da existência. É muito interessante, né, o contraste com a nossa cultura ocidental na forma de enxergar a morte, né? Sim. E sobre o cinema africano, o pouco que é visto, pelo menos foi visto na minha faculdade, na faculdade que eu estudei, é o cinema africano mais clássico. Tem um filme chamado A Garota Negra, do Sambeni, de Senegal, de 66. Tem o Tuki Buki, A Viagem da Hiena, que é um filme de 73 do Mbete, sobre um rapaz e sua namorada que querem ir de moto para a França. São filmes mais da época revolucionária assim, do cinema moderno, né? Que tinha esse fogo de experimentação que o Deleuze vai escrever a respeito nos anos 80. Mas, na sua visão, quais são os cineastas, movimentos e filmes mais representativos do cinema africano até hoje? E eu gostaria de falar hoje um pouco sobre os países africanos em língua portuguesa, né, que tiveram como colonizador Portugal. Eu acho que esse cinema africano em língua portuguesa, de países que têm como língua oficial o português, pode ser pensado em algumas fases. E a primeira fase eu acho que é uma fase ali no final do século XIX, início do século XX, né? Principalmente ali no início do século XX, de propaganda do Império, de propaganda do Império Português. Então é um filme que propaga muitos estereótipos, é um filme que tem uma visão muito exotizada desses países e que serve para fortalecer as ideologias do Império e fortalecer a dominação sobre as sociedades nacionais. Então acho que esse seria um primeiro momento da cinematografia africana, né, dos países de língua portuguesa. E acho que com a luta pela independência, uma organização pela independência, há um cinema que se preocupa em filmar a independência. E logo depois também há um cinema, assim que a independência foi conquistada em 1975, um cinema que se preocupa também com o país após essa independência, com as ideologias do partido que está no poder, e não só nesse sentido de se preocupar com a política, mas se preocupar com a formação de uma identidade.
o cinema nesses países está totalmente atrelado à formação de identidade, uma nação recém-formada. Quais filmes você poderia citar? Um bom exemplo disso é o documentário Kucha Kanema, da Isabel Noronha, que é moçambicano. Uhum. Na verdade, o Kucha Kanema era uma espécie de telejornal que era feito em Moçambique, que tinha como função mostrar o país, o crescimento do país, o que estava sendo feito, também passar as ideologias do partido recém-formado, né, recém-chegado ao poder, e também pensar um pouco as identidades moçambicanas, né, pensar, né, o que nós queremos como nação, né, pensar a nação, que é Moçambique. Esse é um bom exemplo sobre esse cinema que se preocupa com a formação da nação. Sim. Acho que após essa fase, é uma outra fase em que o cinema vai deixar de ter um pouco de incentivo, que é mais ou menos ali final dos anos 80, a década de 90, em que já não há mais um incentivo, em que, por exemplo, a gente não pode falar de uma produção em larga escala, o que vai mudar muito depois dos anos 2000, que nós temos hoje cineastas muito importantes, né, que são cineastas jovens, que são a geração de 80, né, que nasceram nos anos 80 e estão produzindo hoje. Mas essa geração, logo após a independência dos anos 70 e 80, é uma geração que, para mim, pode ser caracterizada pelo cineasta Rui Duarte de Carvalho. O Rui Duarte de Carvalho, ele tem um cinema muito específico, que muitas vezes pode ser classificado como cinema etnográfico. Só que o filme dele vai muito além da etnografia, vai além do cinema etnográfico e vai pensar questões poéticas, questões artísticas, vai pensar o poético das tradições orais. Ele é antropólogo por profissão, então os filmes eles tentam apreender os mitos, os comportamentos das sociedades. Ele costuma utilizar atores não profissionais que são membros daquela comunidade, e ele pensa o cinema como uma forma de intervenção social. Por isso que há essa escolha por membros que realmente atuam na sociedade, sim. Né? Porque esse cinema deve intervir e deve gerar mudanças sociais. E acho que o filme etnográfico ele é classificado assim dessa maneira quando ele vai falar, vai se utilizar da etnografia, da antropologia, vai ter essa epistemologia, essa ciência como base, mas não é algo apreendido pelo texto escrito, é algo apreendido pela câmera cinematográfica. O que é muito interessante, é um processo muito diferenciado do processo, né, de escrever um ensaio ou outro texto de outro gênero para poder falar sobre ciência, no caso a ciência da etnografia. Quais filmes que ele dirigiu? O Rui Duarte ele tem uma série de documentários chamada Presente Angolano, Tempo Mumuíla. E um dos filmes mais famosos dessa série é o Nelizita, Narrativa Nhaneca, que vai contar o mito de Nelizita ou Nambalezita, né, uma variação linguística entre as duas palavras, que é um herói que gerou a si mesmo e que salva o mundo dos espíritos ruins que detêm toda a concentração da comida e do poder. Esse é o enredo. Ele é também um poeta, não é? Sim, ele é poeta, ele é ensaísta, ficcionista, pintor de aquarela. Lavra. Esse é o livro do Rui Duarte de Carvalho, Lavra, uma antologia poética, muito importante. Que interessante, né? Você vê um diálogo entre a poesia e o cinema dele? Sim, eu acho que tanto na poesia nós temos aspectos cinematográficos dentro do poema, nós temos o cinema como tema,
Nós temos o diálogo com outros cineastas, como por exemplo Jacques Tati, o cineasta francês, e nós temos um cinema que é totalmente atravessado pela poesia, no sentido de que esse cinema se preocupa muito com a questão da imagem-tempo, se preocupa muito com o mito, além de ser uma espécie de estrutura de organização do pensamento que perpassa os valores da comunidade, é também uma performance, uma atuação, portanto também é arte. Então acho que retratar o mito eleva o filme dele a essa condição poética que vai além do cinema etnográfico. Eu acho que o mito, né, o rito, ele atualiza o mito, né, traz o mito aqui pro agora, né, e fazer um cinema a partir disso, né, vai uma camada a mais, talvez, que aí eterniza, né, tá impresso no filme o rito, né, e nele o mito também. Sim, sim. Acho muito interessante essa proposta. Tem a ver também com o cinema novo brasileiro, com o Glauber, é claro, né, trazendo também elementos populares, mitos brasileiros e com uma proposta de intervenção social. Fantástico. Mas alguns cineastas, filmes que você acha importante mencionar para o público conhecer? Eu acho que mais dois cineastas importantes é o Licínio Azevedo e o Rui Guerra. Sim, o Rui Guerra, que é famoso pelo cinema novo brasileiro, né? Mas é moçambicano, para quem não sabe. Sim, são cineastas muito importantes. Além do Flora Gomes e o Rui Duarte de Carvalho, nós também temos o Antônio Ol, que é outro angolano. O Licínio Azevedo tem um filme lançado recentemente, em 2018, que se chama O Comboio de Sal e Açúcar, muito interessante. E dessa geração mais nova, um exemplo é a Lara de Souza, com o filme Calunga, o filme Fim, que são curtas, mas são extremamente grandiosos e poéticos, são bem interessantes. E acho que, por fim, eu gostaria de encerrar falando sobre uma característica especial dos cinemas africanos em língua portuguesa, que é uma discussão que vem sido tratada não só para o cinema africano, para esse contexto, mas eu acho que para o cinema atual, que é a questão das fronteiras entre o documentário e a ficção. Os cinemas africanos de língua portuguesa são caracterizados por essa margem muito fluida, que a classificação exata, se realmente é algo da ficção ou algo do documentário, não pode ser dita e pensada. Sim. Porque, na verdade, isso é a própria estética do filme. Sim. Transitar entre o documentário e a ficção. E acho que isso é um debate muito atual também sobre o cinema, sobre as fronteiras entre ficção e documentário. Sim, e a gente pode sempre lembrar, né, que o cinema, a própria ficção com o cinema já parte do documentário, já parte de uma câmera que filma o real, né, que constrói a partir daí. Então há sempre uma potência documental em qualquer ficção, né? E eu também gosto muito de cinemas que exploram essa qualidade, né, desde o neorrealismo italiano, o próprio cinema novo brasileiro e esses cinemas africanos que você está trazendo. Então, é isso. Acho que é isso. Muito obrigado. Obrigada a você. Foi ótimo participar aqui do canal. E só queria terminar falando do nosso projeto na UFRJ, na Letras, sobre cinema, que é o site Cináfrica. O link vai estar logo ali depois. Quem tiver interesse é só entrar lá. Nós temos uma curadoria sobre filmes e cineastas africanos de países em língua portuguesa. Muito obrigada. Eu vou colocar o link aqui na descrição e você, se chegou aqui por acaso, aproveite para explorar o canal. Tem vídeos de cinema e de filosofia toda semana, 4 vezes por semana. Até a próxima. Obrigada.